Registrou hoje 57 mortes em apenas 2 dias. Já são 3.264 mortos na cidade desde o início da pandemia. Já o número de casos confirmados em Curitiba chega a 158.737 desde março do ano passado. Por causa do aumento no número de casos de coronavírus, Curitiba está em lockdown desde sábado. Só os serviços essenciais estão funcionando, mas no primeiro dia útil, com as portas fechadas, ainda encontramos muita gente circulando pela capital. A segunda-feira foi de comércio fechado, mas de ruas movimentadas em Curitiba. O Heron é ambulante e resolveu trabalhar porque viu no vai e vem de gente pelo centro uma oportunidade de vender máscaras e álcool gel. As máscaras sempre vendem, pouco ou muito a gente está saindo para vender e vende. Só tem sentido se realmente as pessoas não ficarem em casa, né? Não ficarem indo para lá e para cá e interagindo com outras pessoas, senão a gente não consegue sentir o efeito do lockdown, que teria esse efeito em 2 ou 3 semanas após na desaceleração dessa quantidade de pessoas doentes ao mesmo tempo. Na macro-região leste, que abrange a Grande Curitiba, 97% dos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 estão ocupados. E a fila de espera por uma vaga não para de crescer. A principal referência para pacientes da Covid-19 em Curitiba é o complexo do Hospital do Trabalhador. Nos 3 hospitais, são 82 leitos de unidade de terapia intensiva exclusivos para a Covid-19. E nessa segunda-feira, os 82 estavam ocupados. Além disso, 2 pacientes estavam em ventilação mecânica fora da UTI. O pronto-socorro do complexo para pacientes da Covid fica aqui, no Hospital do Trabalhador. Foi aqui que, no final de semana, foi registrado uma fila de ambulâncias aguardando a admissão de pacientes. As ampliações de leitos chegaram ao fim. Não existem mais equipamentos, não existe espaço físico, não existe equipe, não existe insumo. O limite chegou. E quem não entender isso vai acabar podendo responder com a sua própria vida, se necessário for. Mas para socorrer tanta gente, os hospitais precisam de fôlego. No Covid não existe a bombinha e não existe o fôlego de volta. O caminho é intubação e ventilação mecânica por muito tempo e, se você tiver a sorte, de uma recuperação muito difícil. A sociedade tem que cobrar daqueles irresponsáveis um pouco mais de responsabilidade, porque tem alguns irresponsáveis matando alguns responsáveis. Quem ainda tem ar pode contribuir. É bem simples. Não ir para lugares realmente que tenham muitas pessoas no ambiente fechado, ao mesmo tempo, sem circulação adequada de ventilação natural. Então, seria utilizar a máscara adequadamente, higienizar as mãos e manter o distanciamento. Bom, e hoje o Paraná registrou mais 2.136 casos de coronavírus, 41 pessoas morreram por causa da doença nas últimas 24 horas no estado. Com isso, atualizando desde o início da pandemia, os confirmados já passam de 758 mil no Paraná. 13.519 pessoas morreram desde o início da pandemia. Em todo o estado, 1.320 pessoas estão na fila de espera hoje por vagas em UTIs e enfermarias. E a partir de amanhã, os municípios da região metropolitana da capital devem endurecer ainda mais as restrições de combate ao coronavírus. Camila Andrade já está a postos aqui, porque, Camila, de nada adianta a capital fechar as portas se a região metropolitana continuar de vento em popa, né? Boa noite. Boa noite, escola, para você, para todos que acompanham o RIC Notícias, que essa seja uma semana melhor do que a que passou. É como você disse, né? A gente já viu isso acontecer outras vezes. Curitiba adotar medidas mais rígidas e as cidades da região metropolitana não, em especial essas que ficam mais próximas a Curitiba. E aí aquelas pessoas que ainda não se conscientizaram da gravidade dessa doença, do risco dessa pandemia, acabam indo nos finais de semana para essas cidades para fazer compra, para almoçar, para jantar, enfim. Aí as medidas não são eficazes por conta dessa situação. Por conta disso, a articulação aqui da Prefeitura de Curitiba já começou no final de semana, junto com esses municípios. E hoje uma reunião durou a manhã inteira, reuniu os 29 municípios da região metropolitana e todos eles assumiram o compromisso de tomar medidas mais duras, mais restritivas de combate à pandemia. Vamos ver um trechinho do que disse o prefeito, vice-prefeito, aliás, aqui de Curitiba, que participou dessa reunião.
Todos sabem que essa semana é importante para diminuir o fluxo de pessoas e conseguimos chegar em alguns municípios a 100% de acompanhamento com Curitiba, em outros até 80% de acompanhamento. Isso é muito bom e todos vão publicar os seus decretos até hoje meia-noite para valer a partir de amanhã. E todos nós estamos empenhados também em vacinar o quanto antes nossa população e preparados para isso. É um momento de apoio à vida, de muito trabalho e, se Deus quiser, nós vamos conseguir esse objetivo. Olha só, Escola, a gente já tem aqui alguns municípios que confirmaram que vão aderir em 100% às medidas mais restritivas que foram adotadas aqui em Curitiba. São eles: Mandirituba, Pinhais, Almirante Tamandaré, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Araucária, Colombo e São José dos Pinhais. Já outros 2 municípios informaram que vão sim aderir, criar novos decretos, mas que não vão adotar 100% das medidas, só 80% delas. A gente está falando de Piraquara e de 4 Barras. Os demais municípios ainda não informaram se vão aderir em 100% ou em 80% a essas medidas, mas esses municípios que já definiram devem publicar então esses decretos, como o Eduardo Pimentel falou, até a meia-noite de hoje. Então amanhã, medidas mais restritivas em boa parte dos municípios aqui da região metropolitana de Curitiba. Escola. Tá certo, Camila. Obrigado por enquanto pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a se falar. E claro que aqui no RIC Notícias nós vamos continuar acompanhando todos esses decretos aqui da Grande Curitiba. Até daqui a pouquinho. Vamos mudar de assunto um pouco, porque passageiros de um ônibus de turismo viveram momentos de terror nesta madrugada. Foi durante